Boa noite. Estamos ao vivo agora aqui no Facebook do CEMIR, Centro da Mulher Imigrante e Refugiada. Meu nome é Marina, sou comunicadora do CEMIR e estou fazendo as vezes dessa moderação presente ao lado de grandes mulheres na atuação da mulher imigrante e refugiada aqui no Brasil. Nosso tema hoje é sobre a violência e o feminicídio no contexto da pandemia em relação à mulher imigrante e refugiada. Então, estou acompanhada de Soledad Requena. Deixa eu colocar a minha colinha aqui. Soledad Requena, Laura Quesloia, Prudence Calamboy, Giovanna Moyá, Marcela Farfan Recha e Soledad. Eu peço agora, então, para que cada uma se apresente. É uma alegria ter todas vocês aqui. Gostaria de passar a palavra, então, em ordem, para que Laura possa contar um pouco da sua atuação junto ao Cio da Terra, o coletivo a qual ela faz parte, e, na sequência, Giovanna fará a sua fala. Boa noite com todos, com todas. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa discussão tão importante. Meu nome é Laura, sou migrante há 13 anos, moro aqui no Brasil e faço parte do coletivo Cio da Terra, de mulheres migrantes, que trabalha na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Existimos há 3 anos, né, e surgimos inspiradas, inclusive, no trabalho das mulheres da UARMIS, e estamos juntas nessa luta pelas mulheres migrantes e tudo que envolve essa realidade, né? Desde a autonomia, autoestima, a sororidade, o cuidado com nós mesmas e o cuidado com nossa família também. É isso. Bom, me apresento então. Eu sou Giovanna Moya, sou imigrante boliviana, moro em São Paulo, sou parte da equipe de base UARMIS, Convergência das Culturas, que é um coletivo de mulheres imigrantes de diversos países que promovemos a não violência ativa e a não discriminação. Eu também moro aqui no Brasil, faz 13 anos, com a Laura. E nosso coletivo tem várias frentes de ação, entre eles as Laquitas Intihuarmis, que é um grupo de mulheres que toca música andina por ocupar o espaço público. A violência obstétrica também la denunciamos no contexto de valorizar nossos saberes e tradições também, não, com mulheres migrantes. Temos frente de ação de economia solidária, temos grupo de estudo e escrita sobre gênero, porque entendemos que as mulheres imigrantes de diferentes países temos vertentes diferentes do feminismo, então tentamos encontrar pontos de convergência também, não? E temos vários projetos em marcha. Entre eles, agora lançamos um sobre as hortas caseiras, porque entendemos que é importante também o tema de soberania alimentar, o tema do bom viver, desde onde se aborda, não? Então, se querem conhecer um pouquinho mais sobre o coletivo, temos na página web www.warmis.org, que podem acompanhar também nossas atividades. Isso. Prudence, você poderia se apresentar para a gente, por favor? Olá, boa noite. Eu sou Prudence Calamboy Libonza, sou da República Democrática do Congo, é um país que faz parte do continente africano. E eu praticamente sou uma artista, quem me conhece já, eu lidero no meio da direitos humanos, sobre a luta, a referência das mulheres
refugiada aqui no Brasil. Marcela, falar um pouquinho da sua atuação como feminista em relação à sua imigração. Boa noite, meu nome é Marcela Farfán Recchia, eu sou boliviana-argentina, moro no Rio de Janeiro já faz 10 anos, vim aqui para o Rio para estudar teatro do oprimido, e aí eu fiquei, trabalho no Centro de Teatro do Oprimido já faz 5 anos, e faço parte também da Rede Madalena Internacional, que é uma rede de teatro das oprimidas. A minha principal atuação é no teatro do oprimido, que é um teatro político, e eu estou aqui representando o grupo Magdas Migram, que é um grupo de mulheres migrantes que fazemos teatro das oprimidas, e a partir do teatro das oprimidas a gente tenta primeiro, né, se definir, ou se redefinir, ou se não definir como mulher, né, como migrante, e também a gente descobre as nossas estéticas, as nossas formas de dizer e de denunciar as opressões, mas a gente também faz um trabalho de tentar descobrir quais são essas opressões, né, para a gente conseguir lutar contra elas, a gente precisa primeiro conhecer elas, descobrir que a gente é oprimida, e a partir disso agir, né, em sociedade, na sociedade juntas. O grupo Magdas Migram é um coletivo bastante recente, nós começamos no final do ano passado, mas as companheiras que fazemos parte já somos migrantes aqui no Rio já faz tempo, mais de 5 anos, 6 anos, acho que menos tempo tem aqui no Brasil. Eu já participei de outros coletivos, como o Sarau Feminista, que era um coletivo também de companheiras migrantes. Enfim, acho que é isso. Obrigada, Marcela. Agora eu convido Soledad, do CEMIR, a falar. Ela que vem atuando, então, com as mulheres imigrantes e já dá início a esse debate, dando um panorama para a gente dessa conjuntura a qual as mulheres imigrantes bolivianas estão inseridas. Peruana, eu sou imigrante e eu sou feminista. Eu tenho uma formação em gênero, eu tive a oportunidade de me preparar em esta temática de gênero, fiz um mestrado no meu país. Eu moro aqui no Brasil, na verdade, eu tive um momento eu chego em 82 a Brasil, tinha 21 aninhos. Possivelmente posso ser a mãe de vocês todos, mas eu aprendo tanto com vocês como vocês me imaginam. Então, aí eu casei com um brasileiro, morei em Minas, e eu acho que para mim foi uma coisa teve os lados difíceis de vir a outro país, mas teve o lado positivo, porque eu acho que eu nasci feminista, e quando eu chego para Brasília, nessa época, minha visão sobre o feminismo se consolidou e se fortaleceu. Então, aí eu tive que voltar ao meu país por diversas razões e tive a oportunidade de atuar, de militar no meu país. Aí agora eu estou 8 anos já em São Paulo, e eu quero também compartilhar uma coisa que eu tenho muito, muito claro. Para mim foi uma inspiração enorme entrar nesta dinâmica das mulheres imigrantes justamente por as Warmis também. É interessante. Como as Warmis, elas não têm, talvez não tenham a ideia, a magnitude do que significou eu chegar a São Paulo há 8 e há 5 anos participar em uma reunião de frente de mulheres imigrantes, e as Warmis me inspiraram. E aí eu comecei a dar, digamos, dentro da minha experiência, minha militância, me conectei com as mulheres imigrantes em São Paulo. Então, eu atualmente trabalho, assessoro a ONG, o CEMIR, o Centro da Mulher Imigrante Refugiada, em este olhar de gênero do trabalho.
O meu trabalho está focado principalmente, e eu acho que é o tema central da minha atuação aqui em São Paulo como imigrante, como feminista e como comprometida com a causa das mulheres imigrantes. Minha opção foi trabalhar com mulheres imigrantes vulneráveis. Ou seja, eu tenho claro o que eu quero, para onde vou, onde posso contribuir o meu trabalho. Então, eu estou trabalhando fortemente com uma rede de mulheres na periferia de São Paulo. Estamos agora em 6 lugares e com muita perspectiva de crescimento. Então, tive a oportunidade de armar uma rede de mulheres imigrantes que moram na periferia. Então, estamos tendo, neste contexto, logo falaremos, isso está permitindo para mim, eu quero aproveitar e saludar as que estão me ouvindo, que eu estou feliz de que elas estejam aqui conosco e feliz de estar com vocês. E os desafios estão aí. Agora, a Marina me deu a aposta para dar-lhes um contexto, mais ou menos, mas bem, eu deixaria, Marina, que cada uma, esses 10 minutos que cada uma tem, eu posso fazer na minha fala, um pouco, fazer todo um resumo, talvez, e colocar algumas questões que têm a ver com esse contexto. Constante. Soledad, Desculpa, Soledad, não acompanhei sua sugestão. Comece a fazer uso dos 10 minutos. Então, mulheres, Laura, gostaria de convidar você a introduzir um pouco desse debate. Você teria 10 minutos a falar, um pouco do trabalho que o Cio da Terra vem dizendo e vem elaborando. Como que você pode contribuir nesse debate, por favor? Bem, então, como tinha falado, faço parte, né, do coletivo que existe há 3 anos, e desde o momento que a gente se constitui como coletivo, a gente foca em várias questões de nós como mulheres. Comentei sobre a autonomia, a autoestima, a sororidade, né, a compreensão, o carinho, o cuidado entre nós. E esse cuidado do qual a gente sempre fala tem a ver com o nosso próprio cuidado, e isso nos levou à elaboração, há 2 anos atrás, de uma cartilha. Com essa cartilha, é uma cartilha de apresentação, onde nos afirmamos como lutadoras convencidas, feministas, contra um sistema patriarcal, que mata mulheres de todas as cores, de todas as nacionalidades, de todas as idades, religiões. Então, nessa cartilha, a gente, além de nos apresentar e apresentar o trabalho que a gente faz, ela nos serve para nos ensinar, e com isso a gente consegue ensinar outras mulheres a reconhecer o que é violência de gênero e como essa se manifiesta, as diferentes matizes, né, que a violência de gênero tem. Se é violência física, psicológica, patrimonial, sexual, moral, e essa tarefa não é fácil, mais ainda considerando, né, que muitas de nós viemos de países sumamente machistas, onde convivemos com isso a vida toda. E, bom, achamos que tudo isso é normal, faz parte. Então, quando pensamos, por exemplo, depois de que a gente reconhece as situações de violência, quando a gente pensa em esta questão da pandemia, a figura muda um pouco, né? Porque se trata de um cenário onde a família toda está ficando dentro de casa, onde situações de desemprego e queda de renda
agudizam mais os problemas que normalmente existem. E então essa situação muda. Aqui em Belo Horizonte, a UFMG fez uma pesquisa no mês de abril, onde, junto com outras instituições, fizeram uma pesquisa onde os entrevistados foram perguntados, para vocês ver como que é a questão da violência, foram perguntados se tinham sido vítimas de violência doméstica, diretamente. Você foi vítima de violência doméstica? Menos de 1% das mulheres e 0,3% dos homens responderam que sim. Mas, quando, diante de outro tipo de questionamentos que se formularam, como mais específicos, como, por exemplo, se tinha sido vítima de xingamentos, insultos, empurrões, agarrões, espancamento, ameaças com arma, aí o resultado foi totalmente diferente. Os resultados foram muito mais expressivos. 6,7% das pessoas disseram que passaram pela primeira vez em seus lares por esse tipo de situações. E qual foi o resultado final da pesquisa? Que 35,8% dos 2.500 entrevistados, né, a terceira parte desse total, falaram que tinham sofrido de violência. E quienes? Em sua maioria, mulheres. Entre a população migrante, aqui em nossa cidade, não tem pesquisas voltadas para esse tipo de problemática, mas a gente pode trazer esses resultados até nós, para nós, com certeza. A gente pode trazer sim, porque afinal somos mulheres, né, imersas em um mesmo sistema patriarcal. Porém, tem situações mais agravantes em nossa situação, que seria, por exemplo, o desconhecimento das leis brasileiras em relação à proteção das mulheres. A Maria da Penha está aí, que em muitos países não existe. Por exemplo, no Peru, não existe nenhuma lei que proteja diretamente a mulher em situação de violência. Também temos situações onde, por exemplo, a falta de dificuldades de comunicação, né? A língua, dificuldades de procurar ajuda fora da comunidade migrante, porque às vezes as comunidades são muito fechadas e a gente, para conseguir sair dessa comunidade, tem que quebrar muitas questões para conseguir sair e poder pedir ajuda, né? Depois, problemas de acesso ao direito à cidade. A gente não conhece a cidade, as mulheres não conhecem a cidade, então não vão saber aonde ir, dirigir-se, a quem pedir ajuda. Vergonha de lidar com esse tipo de problemas. E essa vergonha vem lá daquele peso que a gente, daquele peso moral, né, que trazemos culturalmente com cada uma de nós. Então, o que nos compete, o que fica com esse trabalho, quando a gente entende essa realidade, o que a gente pode fazer como mulheres, como migrantes, como grupos organizados? O que a gente tem que fazer é aprender, o tempo todo aprender, ensinar, divulgar e alçar as nossas vozes dentro de nossos espaços, ao mesmo tempo que lutamos contra o machismo, temos que conversar com nossos companheiros, filhos, homens que estão ao nosso redor, com os quais a gente convive, para não só a gente ser sozinhas as protagonistas dessa luta, sino também trazer os companheiros a nossa luta, falar sobre masculinidade, por exemplo, que é uma questão que tem que ser discutida. Eu tenho um filho de 15 anos e eu nasci com uma constante desafio
tentar fazer que ele entenda por que esse sistema que é tão favorável para ele, para nós não é. Então, acho que por aí vai nosso caminho. Dentro do coletivo, a gente impulsiona diferentes projetos, inclusive atualmente estamos fazendo parte de um projeto junto com o projeto Ler, impulsionado por professores de português aqui na cidade, e junto com o serviço jesuíta, que é o protagonismo migrante. É uma força-tarefa migrante que visa difundir informações sobre o Covid e sobre violência doméstica também. A maioria de participantes são mulheres que justamente vão a convertir-se em pontos de confluência, de conhecimento sobre estas questões e, ao mesmo tempo, de multiplicadoras até a comunidade migrante. E a gente vai tentando, assim, se incluir em diferentes projetos que justamente foquem nisso, né? Que nos ajudem a combater essa situação por la qual vivimos constantemente, passamos constantemente. Acho que seria isso, Marina. Obrigada, Laura. Excelente. Giovana, você poderia contribuir conosco, contando Obrigada. um pouco do trabalho de Warmis? Tá bom, então, dando um pouco de contexto, por exemplo, o Warmis está cumprindo 7 anos agora. Quando nasceu o Warmis, não encontramos espaços, ou eu não encontrava espaços onde houvesse mulheres, por exemplo, para debater. E em várias reuniões que eu fui dentro da comunidade, eu me senti, às vezes, violentada verbalmente, né? E por isso o intuito também de criar um coletivo, que inicialmente foi para bolivianas, mas depois de 6 meses abrimos para diferentes nacionalidades, porque era importante entender que as mulheres imigrantes temos várias experiências que são muito comuns, e também uma experiência, não, porque eu fazia questionários, falava muito com as mulheres, e dentro de nossas comunidades, o tema da violência doméstica é um tema tabu. Então, se você fala, ou minha experiência diretamente violência doméstica, as mulheres têm medo de falar, não, porque é um tema que tem muita carga. Não? Então, quando começamos a falar, por exemplo, em 2013, fizemos rodas de conversa com o tema de violência obstétrica, terminava saindo o tema de violência doméstica. Não? Então, eu entendi, com as companheiras entendimos que era uma boa estratégia não ir confrontando com o tema. Se não falar, por exemplo, de saúde, falar de outros temas, e as mulheres iam compreendendo, não? Como bem falou Laura, compreendendo os tipos de violência que atravessavam e elas mesmas concluindo que estavam passando por violência doméstica, né? Nossa ação como coletivo, acho que fortemente todos os anos tem sido lutar para visibilizar as mulheres imigrantes, né? Organizamos muitos eventos onde solamente convidamos mulheres, porque entendimos que era importante também criar referências, porque quando você está em situação de violência, que además se agrava por el racismo, la xenofobia para as mulheres imigrantes, ¿no? Que estamos nesse território, ter mulheres que se parecem com você em lugares estratégicos, ganhando visibilidade, isso ajuda também a ampliar para as mulheres as possibilidades de lo que elas podem fazer e ser, né? Então, entendendo isso, também começamos a trabalhar muito para a construção de políticas públicas, não? E junto com outros coletivos, por exemplo, promovimos um seminário de políticas públicas para mulheres imigrantes, onde abordamos vários temas, porque o tema de violência doméstica e a violência em geral é um tema complexo que vai juntando várias temáticas. E, como coletivo, entendemos que não conseguimos chegar a todas as mulheres. O que vai chegar são as políticas públicas, e o que vai ficar. Então, por isso, um foco especial que nós temos
es el tema de ir atrás de los espacios donde se construyen políticas públicas, porque las denuncias muchas veces fican en denuncias. Las políticas públicas son un paso para que mejore la condición de todas, ¿no? En eso también un tema que me gustaría ampliar, porque cuando hablamos de violencia doméstica a veces queda restrito a las mujeres, y en mi entender también están incluidas las crianças, ¿no? Porque también son víctimas de esa violencia física, psicológica, muchas veces sexual, económica, moral, ¿no? Que las mujeres pasan. Y hay varias barreras, ¿no? El tema, por iniciar, el tema de la delegacia da mulher. Quando uma mulher finalmente decide ir a fazer a denúncia, você não tem equipamentos públicos com pessoas que falem espanhol, as delegacias da mulher, que tenham passado por um treinamento para poder lidar com essas mulheres migrantes. Muitas nem conseguem fazer a denúncia, né? Falo isso porque eu acho que é importante atacar a parte estrutural, porque quando melhora para todas, acho que é mais interessante, não? Falo das delegacias das mulheres e não só pensando nas mulheres imigrantes, sino em todas as mulheres, que tem que ser um espaço que dê acolhimento a essas mulheres para que possam fazer a denúncia, tenham essa confiança. Mas no caso das mulheres imigrantes não tem nem documentação. Então, como você faz uma denúncia? Não, imigrantes que sofrem assaltos, todo tipo de violência, como você faz uma denúncia? Como você pede apoio social, não sei, com assistência social? Não tem documentos. Então, acho que também parte de aí. A violência doméstica não é igual para uma mulher brasileira nesse território que para uma mulher imigrante. Porque mulheres imigrantes já têm medo de sair na rua, porque tem racismo, tem xenofobia, e muitas vezes ficam em relações violentas, porque é o que lhe dá proteção. Esse homem violento é o que lhe dá, digamos, sustento, proteção. E aí fica difícil para ela ver outras possibilidades, porque se ela sai também dessa situação, ela é uma fracassada diante da sua comunidade, como mulher, como mãe, como esposa, e também diante da sua família no país de origem, né? Então, precisamos sim fortalecer muito essa mulher, mas também trabalhar para que essa mulher tenha opções, possibilidades de sair dessa situação de violência. Eu falei com várias mulheres que sabiam costurar e elas queriam um trabalho. Elas me falavam assim, olha, eu tenho uma máquina, posso trabalhar, quero sair de casa porque não aguento mais apanhar. Ou, por exemplo, o tema de planificação familiar. Já encontrei muitas mulheres que os maridos não deixavam ela ou usar preservativo, ou usar anticonceptivo, e já iba no 7º, no 8º filho. Com essa violência econômica, como essa mulher sai desse tipo de situação, né? Por isso, aponto que sim, é muito importante levar informação, mas também lutar porque as políticas públicas atendam essas mulheres, lutar porque os imigrantes e os imigrantes tenham acesso à cidadania plena, porque senão parece que estamos colocando parches, solo parches, que é muito importante, sim, mas eu gosto de pensar em como podemos chegar a mulheres que talvez nunca conheçamos pessoalmente, nem consigamos atender com o coletivo. E acho que é isso, não? Lutar com políticas públicas, mobilizar-nos. Nós fizemos um mapeamento recentemente, porque fizemos uma campanha de cestas básicas, e deixamos uma pergunta para que ela precisa, para ver se as mulheres podiam também, não, colocar, talvez, que estavam precisando, sei lá, sair de uma situação de violência, mas também a abordagem que se hace a violência doméstica. Muito interessante o dado que falou Laura, não? Como você aborda esse tema com as mulheres? Então, hasta para isso, acho que temos que ter um cuidado, acolhimento para essas mulheres, entender o momento de processo dessa mulher, porque uma mulher, por exemplo, me falou, falei com várias pessoas que sofreram violência doméstica, todas falaram para me separar, mas aí o que eu faço com meus filhos? Onde eu moro? Como pago as contas? Não? Então,
é bem mais complexo que só, por exemplo, ir a fazer a denúncia. Digo, porque as mulheres imigrantes que não têm uma profissão, inclusive as que têm profissão, ficam vulneráveis nessa situação. Não vê muitas saídas em um território onde você não tem cidadania plena, onde você não tem acesso à assistência social, onde você tem medo da polícia, não? Então, nesse sentido, eu queria colocar isso, que é importante, creio, apontar as políticas públicas. Quando falamos de violência doméstica, incluir as crianças, porque há muita violência sexual, não pouca, que não é denunciada, que não há acompanhamento, porque há algo estrutural que é o tema de você ter um documento que te permita fazer a denúncia e ter acesso a apoio. Não? Então, por enquanto, acho que é isso. Muitas camadas, né, para debruçar sobre essa realidade. E imagino que Prudence pode ajudar agora, trazendo um pouco do contexto, né, como uma mulher congolesa, vivendo no Brasil como refugiada, artista. Gostaria que você pudesse, Prudence, então, tomar a palavra, contar um pouquinho para a gente. Isso, boa noite de novo. Como eu falei, que eu sou Prudence da República Democrática do Congo. Então, a maioria que eu gosto muito de falar são falas de prova, que eu mesmo vivenci. Sobre, nós estamos debatendo agora como é que é a situação das mulheres imigrantes refugiadas nesse período da pandemia, né? Eu vou dizer, não é cultura para a gente, mas são coisas que a Laura acabou de dizer agora, que algumas coisas são hábito. Você vive nisso sem saber que não é normal e você já leva isso normal. Eu vim de um país que é normal, né? Meu país é normal, homem que é o líder da família, homem que é o chefe. A mulher, sim, vem depois do marido, porque a mulher que é a dona de casa, ela que cuida de tudo, ela que é a segunda chefe de casa. Mas quem manda mais é o homem dentro de casa. E se, por exemplo, você faz uma coisa, uma criança faz coisa, se o marido souber, e praticamente a mãe fica muito preocupada, porque o pai vai entender isso que aconteceu, então a mulher fica com muito medo. Então, o que acontece? Eu vivi nisso, um relacionamento que muitos anos com a pessoa, e isso que faz que muitas mulheres também, como eu, vivem nessa situação também, e talvez não gostam de denunciar, não por fato só do medo, o fato que nós crescemos numa coisa que isso é normal, isso vai passar. Vamos ver como que a criança crescer. Tipo, os seus filhos são pequenos, você vê, tá bom, vou me separar, como que vai ser o futuro dos meus filhos? Aí você, em vez de pensar em você mesma, aí você acaba de colocar, tipo, meus filhos são pequenos, eu vou romper nesse relacionamento? Como é que meus filhos vão crescer? Eu não vou ter possibilidade, se ainda a mulher que não trabalha, que depende do seu esposo, aí vive com aquela coisa na cabeça. E outra, muito da gente viemos aqui com o nosso marido, talvez a mulher vem e o marido vem depois. E nisso afeta aí que a pessoa se vive, porque a agressão não pode ser só física, a pessoa você apanhar, pode ser verbal, e te diminuir moral, tirar a sua autoestima, dizer que você é nada, você não Prudence, infelizmente, está com algum problema técnico. Eu vou retirá-la da sala. Vamos dar mais um minutinho. tá. Voltou. Eu fiquei meio preocupada, falando sozinha. Aí eu falei o seguinte, muito também a gente viemos com nossos maridos, ou o marido vem depois, ou chamou a esposa. Aí, como nós temos já essa cultura aqui, o relacionamento é assim, que homem pode brigar com você, e não só por causa disso, porque a família também interpreta, a família vão falar
querem talvez se separar, você não consegue porque não é cultura, mas nós já se acostumamos numa coisa. E eu, quando assumi ter essa força, desculpa até dizer, até falando isso, não é tão bom na minha comunidade falar, mas eu falo porque eu quebrei o silêncio. E eu falo não só para Prudence, eu falo para as outras também, ter coragem uma vez também, que passa nessa situação que eu passei. Não sou perfeita também, eu errei também no meu relacionamento, mas eu vivi muitas coisas que algumas pessoas que sabiam, eu rompendo esse ponto de relacionamento. Eu não pensei 2 vezes quando eu vi que eu sou mãe de 5 filhos e eu rompi no relacionamento. Naquela hora eu falei, como que vai ser meu futuro? Como que eu vou me virar? Foi difícil, foi. Até hoje está sendo. Mas, e a força que eu tive, nem todas as mulheres vão querer ter. Porque, primeiramente, a cultura, e a comunidade vai ficar acima, você vai ser julgado, e as pessoas vão te achar ruim. E não só as pessoas, dentro dessas pessoas são as mulheres também, que algumas que não aceitam, tá entendendo? O problema é esse também, entre a gente, mulheres também. E algumas já vivenciam, via que aquilo que eu pudesse, por exemplo, passava, mas não te dava conselho para poder dizer, basta nisso, mas te aconselha para poder ficar, aguentar, porque as crianças são pequenas. Já isso também as pessoas têm que entender. É uma briga, não sei como que eu posso dizer, uma briga, e aí você luta nisso, você pensa que se eu me romper, como que vai ser? E aqui existe bastante, que talvez o marido que trouxe, que ela não, talvez não apanha fisicamente, mas ela apanha verbalmente, mas ela não consegue denunciar porque o marido que trouxe, ela já vive com aquela culpabilidade na cabeça, que ela não pode romper, ela vai viver assim. E, por exemplo, se eu pudesse, indo atrás dessa família, contar e explicar minha luta da forma que eu fiz, nem todas eles vão aceitar, vão me achar ruim, que eu sou péssima exemplo. Entendeu? Sou péssimo exemplo, sou uma mulher separada, e eu passei nisso. Até as próprias mulheres me julgando, sou ruim, e ninguém estava olhando do meu lado. Quase todo mundo estava olhando o lado dele, porque eu sou a ruim, a pessoa mal nessa história. Então, sobre esse negócio da violência doméstica no meio dos refugiados, ainda o refugiado africano é muito pesado para você levar, porque a primeira coisa, aqui, quando você faz denúncia, não sei se existe essa lei política, para a gente não existe, não vai ter a proteção, não vai ter isso. Porque eu, por dentro aqui, estou me virando, subindo, descendo, fazendo live, fazendo um monte de evento para poder sustentar. E a pessoa vai ver. Se eu denunciar, se ela não está conseguindo, por exemplo, alcançar uma coisa, e por que eu vou denunciar? E a pessoa vai querer viver nisso. Não viver porque quer, viver por falta. E vai querer viver, permanecer nessa situação horrível que ele está vivendo. Mas eu tive essa coragem de poder assumir essa separação e criar meus filhos. E uma coragem. Que eu faço esse apelo para as mulheres também que estão me seguindo. E eu sei que nisso atrás tem algumas que também não gostam, mas a gente tem que falar sim, tem que denunciar. É triste porque eles não aceitam a gente denunciar, porque são nossos maridos, viemos de longe, diz até comigo, isso, pudesse você estar fazendo aqui, na terra você não ia fazer, na terra você não ia falar assim. Mas acredito hoje, o mundo cada vez está mudando, nós devemos sim mudar, olhar o pensamento, a cabeça das pessoas. A gente não pode permanecer, viver nesse tipo de relacionamento abusivo. Porque quando a pessoa, o marido, o homem, paga para você te ajudar a sair do país, da sua terra, vindo para cá, ele já se sente o domínio de você. Você não pode falar nada. Você dizer não, você vira vagabunda. E o medo de se separar é grande, porque ela não tem sustento. Talvez ela vende, mas não tem aquela coisa. É julgamento, você é julgada, você é perguntada, é difícil. E outra, as crianças também precisam ter ajuda. E eu, se eu estou conseguindo, porque eu estou circulando no meio das pessoas, estou conseguindo ter apoio, as crianças meu, tem consulta psicóloga, porque isso também afeta as crianças, como a Giovana acabou de dizer. E eu passei nisso, que de repente meus filhos viraram muito violentos. Aí eu percebi, porque eles cresceram num ambiente que era sempre de violência,
que as crianças viam eu apanhando, chorando toda hora, briga, o pai falando, o filho, o marido. Então, meus filhos cresceram num ambiente que era muito pesado. Aí, nisso que eu estou conseguindo ter esse apoio. Imagina esses refugiados que não estão tendo esse apoio. Talvez pela falta da língua, barragem da língua, ou pela falta de documentação. Entender? Eu estou conseguindo porque eu sei entrar, eu sei subir, eu sei descer. Imagina as outras que não têm esse apoio psicológico para os seus filhos. Eu ia perder minha filha mais velha, graças a Deus eu lutei como uma mãe. Uma mãe sempre luta, uma mãe vira como uma onça para poder defender seus filhos. A minha filha mais velha, quase que eu conheço a minha história, quase eu perdi minha filha no mundo, porque ela não conseguia se dar dentro de casa e ela preferia mais se dar na rua. Aí eu estava no meio, você vê, olhando a sua filha e olhando o marido. Então, o marido dizendo que você está do lado da filha, você está do lado do marido, era uma bagunça imensa. Aí você no meio, você não sabe onde fazer. Quase você pode até se explodir, morrer e acabar a vida. Mas como sempre fui firme, eu fui firme até hoje, eu agradeço tanto a Deus, e ela está, voltou grávida sim, eu nunca abandonei, eu tomei coragem, assumi, ajudei minha filha, minha neta nasceu, e agora está fazendo aula de culinaria, e eu estou muito feliz, e ela está se engajando, tipo, já entrando na luta, minha luta. Eu estou muito feliz, minha filha já dormindo cedo para acordar de manhã para poder ir. Falei, poxa, Deus, obrigado, estou fazendo. Porque elas estão vendo de mim como referência. Porque eles viram que eu não pensei duas vezes. Eu falei, se for dormir na rua, eu vou dormir. Se for dormir na casa de imigrante, eu vou dormir. Para não aceitar esse tipo de relacionamento. Sim, me ajudou para vir para cá. Isso não significa, isso não faz a gente aceitar sendo humilhado. Por isso, eu aceitei me separar. E hoje, a Prudence começou a fazer esse trabalho de arte, de poder dançar para lá, para cá. Ela virou dançarina. Algumas pessoas xingando, fofocando. Mas sem saber, a mãe faz quase tudo para poder sustentar seus filhos, do que melhor ficar sozinho do que sendo mal acompanhado. Então, eu rompi esse relacionamento, eu tive força. Então, essa força, como nós aqui, mulheres, devemos agora repassar para as outras mulheres, poder sair desse armário, dizer baixa, não na violência, não na violência, violência doméstica, isso faz ruim, faz mal. Se eu pensar daquilo que eu passei muitos anos atrás para hoje, eu me vejo outra Prudence. Eu não posso ter milhões, mas pela alma, pelo coração, eu estou me vendo uma outra mulher forte agora, querendo ajudar as outras também, levantar, não dizer para as outras, separa do seu casamento, não. Mostrar para as outras que a gente não pode mais aceitar isso, sendo humilhada, sendo levando, tipo, coisa sem valor. Desculpa, talvez eu não estou conseguindo me expressar muito, tenho que falar, se eu estou saindo da linha, vocês têm que me ajudar, mas estou muito emocionada quando eu falo sobre a minha situação, porque, primeiramente, é a coragem que estou tendo, e eu sei que, no final, sempre estou atacada, ninguém aceita isso, e eu tenho que dizer também, algumas mulheres também, e que se diz que são refugiadas também, não aceitam a minha fala, que me acha errada, tem que falar isso também. O problema, vamos lutar para parar com a denúncia? Sim, vamos começar também a mudar a mente das mulheres. Vamos começar também a mudar a mente das mulheres. A própria mulher está colocando o dedo em você, dizendo que você está errada. Isso é a maioria do problema que a gente passa, que eu passei. Que hoje eu estou tomando essa força, fazer tudo que eu estou fazendo, não para Prudence, para empoderar as outras mulheres que eu faço. Mulher refugiada como eu. Não sou refugiada, imigrante, que seja brasileira também. Então, eu acredito que esse debate, que não seja só por hoje, e esse debate que todas as mulheres que estão assistindo a gente possam refletir e tentar começar a pensar outro para não julgar muito, porque eu fui julgada muitas vezes. Mas o que eu fiz? Fechei meus olhos, meus ouvidos, e eu segui meu caminho. Isso que eu fiz, eu até hoje estou fazendo. O certo é que eu estou bem, eu estou levando alegria nas pessoas, eu estou ensinando, mostrando outra Prudence. Eu tentei tirar um pouco da minha cultura, porque a minha cultura eu não poderia dizer não no relacionamento. Poderia aceitar viver, sendo com briga ou não, para poder crescer meus filhos. Mas eu vi o quê? Meus filhos um dia vão crescer, vão ser homens, vão ser mulher grande. Mas quem vai sofrer sou eu, porque não era mulher feliz.
Eu precisava correr atrás da minha felicidade. A minha felicidade, hoje, é o que eu tendo. Eu estou rindo, eu estou respondendo nos convites, eu estou estudando, estou fazendo aquilo que eu não pensava fazer, e eu voltei a realizar meus sonhos. Estou estudando, querendo sonhar, estar na faculdade, eu não tenho medo de dizer que eu voltei, estou fazendo ensino, porque não tive a minha diploma, eu estou fazendo ensino para poder fazer faculdade amanhã. Por quê? Porque vendo todas as mulheres aqui, vendo Giovana, vendo a minha amiga Soledad, vendo todas as mulheres que lutam, que fazem, mas eu posso estar como elas. Para mim estar como elas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar para chegar. Eu sei que eu luto, mas eu quero chegar. É dessa forma que eu quero ser para as outras mulheres também refugiadas. Que não adianta a gente só viver reclamando, sem poder levantar e dizer não, basta, basta. Então, obrigada. Muito obrigada por compartilhar. Eu, em nome de todas, agradeço muito o seu relato, para a gente é muito importante e constrói de verdade esse debate e dá mais camadas para entender como esse debate é estruturante, para compreender a questão da violência, né, que atinge as mulheres em muitas escalas, e às vezes a gente precisa, antes de lutar pela outra, a gente precisa se constituir, né, se fortalecer. Então, tem uma série de comentários aqui no Facebook, a gente está sendo bastante assistido, tem muitas reações, muita gente participando. É a primeira live, né, do CEMIR sendo realizada, e então isso é uma alegria enorme para a gente. Inclusive, todo mundo trazendo um pouco, né, de como a estrutura e os contextos se modificam, mas a base é a mesma, né, da violência, e que afere as mulheres de baixo para cima. Enfim, obrigada, Prudence, por contribuir conosco. Queria convidar, então, Marcela agora a falar um pouquinho da sua atuação aqui no Brasil, com o seu trabalho, com o Teatro Oprimido também, e trazendo esse contexto da mulher imigrante na pandemia também. Dá para me ouvir bem? Que eu botei o fone de ouvido. Tá assim? Ótimo. Eu fiz umas anotações só para eu conseguir organizar minha fala, então vou ficar assim e assim. Bom, como a gente está falando do contexto da pandemia, mas a gente está, né, várias das companheiras já falaram da violência, que é um contexto que ele vem diante da pandemia, né? Só que na pandemia a gente tem mais um desafio, e aí eu queria dizer algumas coisas, por exemplo, que vou falar a partir da perspectiva também de imigrante no Rio de Janeiro, que é o estado talvez que eu mais conheço, e como a gente está vivenciando aqui. Dizer que é difícil mensurar a violência contra a mulher, a violência doméstica nesse momento, porque muitas das companheiras estão em confinamento com o seu agressor, então pensar que denunciar ou pensar que falar com as amigas ou as companheiras de luta está sendo muito mais difícil do que já era, né? Várias das companheiras trouxeram isso, né? Denunciar, a gente falar, a gente aceitar que sofre violência é difícil. Nesse isolamento, a gente não tem nem como fazer, né? O controle dos nossos corpos é ainda maior do que ele já é quando não tem pandemia. Os órgãos do Estado, que são destinados aqui no Brasil, como as companheiras também já falaram, existe uma lei específica, né? Esses órgãos, muitos deles não estão funcionando. Ou alguns deles, como as delegacias, nos bairros e nas favelas, estão funcionando, mas eles só estão aceitando quando já são casos de morte, né? Justamente, vamos dizer que é só pela pandemia, mas a gente sabe que isso também acontece quando não tem pandemia, né? Esse processo de fazer a denúncia para prevenir a violência, muitas vezes não acontece, né? Só é possível fazer quando a violência já aconteceu no limite, que já é irreversível. Os números estão aumentando, mas ainda a gente não consegue refletir a realidade desse aumento, que é uma coisa que também acontece quando não tem pandemia, por tudo que já foi falado em relação ao difícil que é a abordagem da violência.
E aí, como o nosso coletivo é muito recente, a gente está se encontrando a partir de outubro do ano passado, e logo quando a gente ia começar o nosso processo mais forte de se tornar um coletivo, né, mais forte, mais unido, que conseguisse começar a fazer ações concretas, né, no nosso território, no nosso contexto, chegou a pandemia. Então, a gente continua se encontrando, mas os nossos encontros estão sendo virtuais. A gente também pensando alternativas. O que eu fiz? Eu comecei, quando a Soledad me convidou, eu comecei a procurar companheiras que estejam articuladas em outros coletivos e que talvez já tenham uma trajetória ou que tenham percepções para me ajudar a construir também essa percepção das migrantes no Rio de Janeiro. E aí eu conversei, uma delas é a Natália Antonucci, que é a coordenadora do LGBT+ movimento, e eu conversei com outras companheiras que eu conheço enfim, do movimento do Colombianos pela Paz. Em seu momento foi um coletivo misto que se organizou. Também houve um coletivo de mexicanos e mexicanas quando foi aos 43, Yayotzinapa, sempre é muito difícil para mim pronunciar. E, enfim, tem várias ações concretas de coletivos que se juntaram, de imigrantes que se juntaram para ações concretas e pontuais, mas que foi muito bom, porque a gente foi se somando, principalmente imigrantes de diversas nacionalidades, para somar nessas causas, porque a gente conhece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é muito difícil as pessoas do Rio de Janeiro conhecer coisas que estão acontecendo fora do Brasil, né? Existe uma barreira que ela é explicada de várias formas, pela língua, pelo país continental, enfim, a gente pode, num outro debate, ampliar isso. E aí, falando com a Natália e com essas companheiras, a gente, várias das percepções são em comum, né? É difícil abordar a violência porque muitas vezes as pessoas não concebem que estão sendo violentadas, que já foi dito aqui também pelas companheiras. É difícil você saber o que é violência quando você cresceu numa sociedade que naturaliza que você é uma propriedade dos outros, né? Que você cresce e que a sociedade toda te constrói para você aceitar a violência, né? E ainda hoje ela é aceita. Então não é fácil você perceber, tá, me gritou a violência, tacou um prato na parede, violência, enfim. Toda a questão econômica, violência econômica, recebe mais dinheiro, então por isso, ou a questão mesma no nosso caso de imigrantes, né? Falando também pela minha própria experiência, até a questão de dizer que você não sabe cozinhar um prato de feijão, então você não é mulher o suficiente, você não cozinha igual que sua mãe, coisas que são culturais. Você não sabe fazer uma comida simples. Tipo assim, gente, macarrão é muito simples. Talvez não seja simples para você, que para você o simples é o feijão, mas para mim é muito difícil fazer feijão. Então, assim, tem várias perspectivas e várias formas de exercer violência. Os processos de acolhimento e acompanhamento das violências das companheiras, das pessoas que sofrem violência, eles são devagar. Não é uma coisa que você chega assim e pergunta, você está sofrendo violência? A pessoa fala, sim, eu sofri, apanhei ontem. Não é assim que funciona. Então, esse processo é um processo devagar, é um processo de acompanhamento, é um processo de uma presença que ele é construído através de uma confiança. E essa confiança, ela é paulatina, né? Não é uma coisa, né? As companheiras também já falaram, é difícil você assumir que você está sendo violentada, que você sofre violência, dá vergonha, né? A gente não quer dizer para os outros. Quando você tem também uma luta já dentro dos coletivos de mulheres, você sente também muita vergonha de falar, nossa, eu que sou empoderada, ou eu que já estou trocando com mulheres super empoderadas e ainda estou sofrendo violência, nossa, o que vão dizer de mim? Então, assim, tem várias questões nesse sentido. As instituições que existem, né, para lutar contra as violências, elas são muito falhas. Elas não são pensadas desde a perspectiva das mulheres, ou desde a perspectiva das pessoas LGBT+, desde a perspectiva das pessoas que sofrem as violências de uma forma estrutural. Se você vai numa delegacia da mulher, é possível que não tenha nenhuma mulher no atendimento.
Se você vai denunciar um ato de violência, você consegue passar essa barreira que é enorme. Até você ir fazer a denúncia, você é humilhada. Porque como você, na sua casa, está sendo violentada, como você, se você for violentada, será por alguma coisa, porque ainda é uma lógica patriarcal. Ainda as pessoas funcionam, então não existe uma preparação, uma formação política das pessoas que estão nos órgãos, nas instituições que foram feitas a partir da lei que protege as mulheres. Então, esse é um ponto estrutural que ainda não está sendo resolvido. E depois, uma coisa que também a Natália, ela reforçou muito, mas ela também cola muito com a nossa situação de mulheres migrantes, não só para pessoas LGBT+, é a questão de que existe também, a gente tem a necessidade de desenvolver estratégias que não envolvam a polícia, porque a gente ainda sofre muitas represálias de parte da polícia, pela não informação, pelas políticas também históricas que tem essa questão de que migrar não é bom, a gente imigrante está invadindo o território, né? A gente sabe que a polícia é uma das instituições mais, como eu vou dizer, enfim, mais violentas, que mais reproduz todo tipo de preconceito, mais reproduz racismo, mais reproduz machismo, né? Então, como a gente consegue atingir, como a gente consegue acompanhar processos de violência contra as mulheres ou contra as pessoas que mais sofrem as violências, se a gente não pode dizer, vamos na delegacia que vai estar tudo bem, né? Esse processo também é complicado, e é uma das coisas que, quando a Giovana fala de políticas públicas, é fundamental a gente pensar que essa mudança de estrutura é ok, a gente tem a lei, só que a gente precisa aprofundar nesse processo. Calma aí, gente, que eu escrevi muita coisa. Enfim, aí que eu queria dizer que a gente pensar que tudo isso que eu acabei de falar, isso já acontece com mulheres brasileiras, né? E a gente também sabe que não todas as mulheres são iguais. E tem mulheres que têm acesso, né, que têm privilégio e que vão ser mais escutadas. Mas eu queria também refletir sobre o que é ser migrante, né? Que também já foi falado pelas companheiras. Quando a gente não se sente segura, mesmo tendo documento, porque isso é fato. Eu tenho amigas que têm documento, que têm emprego na universidade, porque são acadêmicas, né? No meu caso, mas e ela mesma tendo todos os privilégios de uma mulher branca, acadêmica, enfim, uma classe média e tudo, ela, por exemplo, tem sempre o medo de ser deportada se ela participar em qualquer ação política, por exemplo. Imagina para as mulheres que já sofrem racismo, né, que já tem uma questão também de acesso a uma situação econômica estável, então a situação de imigração deixa a gente ainda mais vulnerável diante de qualquer violência. E diante dessa violência doméstica ou essa violência contra as mulheres, vou falar agora assim, de uma perspectiva mais pessoal, porque eu sou uma mulher sozinha aqui, eu vim sozinha, eu moro sozinha, já morei em casamento, já aí também sofri vários tipos de violência, inclusive física. Quando você está nessa situação, é muito complicado, porque você também não quer falar para a família, porque você não quer preocupar as pessoas, porque as pessoas estão longe de você, a sua rede mais próxima não está perto de você. E as pessoas que estão aqui, as amigas que você pode, né, conversar, elas também estão passando por situações vulneráveis, pensando em migrações. Uma coisa que eu queria também dizer em relação, nessa perspectiva de imigração, no Rio de Janeiro, eu não sei no resto do Brasil, existe muito não sei se é uma necessidade, uma idiosincrasia, uma forma, que não digo que ela seja errada, mas ela é diferente para mim, tem sido difícil compreender ela, que essa questão de vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. Então, é difícil também, quando você está numa sociedade onde é mais importante você conseguir estar de boa do que você aprofundar e se arriscar, né, a tomar um posicionamento diante das violências. E essa é uma coisa que também, conversando com outras mulheres migrantes, acontece muito nessa cidade aqui no Rio. Então, evidenciar os processos de violência e cobrar posicionamentos da sociedade nessa cidade é muito difícil, onde é mais importante a gente tentar ficar de boa. Não estou falando no geral, mas assim,
é um assunto, para mim, importante, transversal. Eu acho que é isso. Depois, vou encerrar por aqui, porque já vão uns 10 minutos. Obrigada. Obrigada, Marcela. Importantes considerações. Também queria aproveitar e agradecer todo mundo que está nos acompanhando, porque realmente está sendo surpreendente, e a colaboração de todos, o engajamento de todos, né, nesse debate é muito importante, porque dá visibilidade a uma dor que muitos desconhecem, né, e o Estado Nacional, de alguma forma, pensa em fronteiras, limita o acesso, e não olha para a pessoa. Então, a gente está conversando com mulheres de verdade que estão nos dando essa perspectiva importante. E agora, eu passo a palavra para a Soledad, para trazer um pouco da perspectiva da sua atuação em relação ao CEMIR também, de ações concretas também, que vem realizando nesse contexto da pandemia. Para aqueles que entraram logo, então eu queria fazer primeiro um contexto no país em que estamos. Ou seja, em que país estamos nós? Nós estamos no Brasil, moramos aqui, vivemos aqui e lutamos aqui. Então, é nesse contexto que a gente está, a gente tem que tomar em conta dois aspectos fundamentais: o contexto de pandemia e o contexto político. Ou seja, não podemos fugir dessa realidade. E, lamentavelmente, nos tocou a nós, mulheres imigrantes, ter que ser parte dessa loucura que está acontecendo. Então, nesse momento, pela informação que eu estou tendo agora, estamos chegando quase a 45 mil mortos pela pandemia. E provavelmente, que em relação à informação, mulheres mortas por feminicídio, nesse contexto atual, não tenhamos um dado. E provavelmente para as mulheres imigrantes não tenhamos nem sequer o registro disso. Então, tendo o tema da violência em si, então temos que ter em conta esse contexto, para poder entender quão vulneráveis, triplemente vulneráveis, estamos vivendo hoje as mulheres imigrantes no Brasil, nesse contexto. Então, eu tentei pegar algumas informações para compartilhar com vocês. Atualmente, Brasil, o nível de feminicídio se incrementou em um porcentagem 3 vezes maior do ano anterior. Quer dizer, que se foi no ano anterior 19%, nesse período de 2 meses, hoje está em 43%. Para o conjunto da população das mulheres no Brasil. Mas nesse dado não existe nenhum dado das mulheres imigrantes. Eu vou compartilhar com vocês quão invisíveis estamos, quão invisíveis em termos de informação. Em termos de violência contra a mulher em suas diversas formas, tampouco estamos. Não estamos nos dados nacionais, não existimos. Estamos invisíveis, queridas. Não existe um indicador que nos fale de tanto de feminicídio. Isso já acontecia antes da pandemia. Imaginem esse contexto da pandemia. Então, isso é uma questão, eu acho importante pensar nisso. Pensar quão invisíveis estamos. Então, nesse contexto, nós falamos já um pouco recolhendo o que vocês comentaram, a questão da violência. Em diversas formas se manifesta essa violência. Eu estou muito preocupada porque, pelo trabalho que eu faço, eu estou vendo, estou escutando, porque a gente tem umas redes de grupos de WhatsApp por bairros, por liderança, e uma das maiores preocupações tem a ver, a violência vem junta com o trabalho, praticamente o trabalho não existe já para as mulheres, a grande maioria de imigrantes que moram em São Paulo, principalmente tocando São Paulo. E aí vem o corte das mulheres vulneráveis. Eu fico pensando, temos muito em comum, eu esses dias comentando com alguém, falava, temos muito em comum as mulheres negras no Brasil, as brasileiras, as mulheres indígenas que moram em regiões onde estão sendo praticamente exterminados, e as mulheres imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade. Então, temos muitas coisas em comum, o que não significa
que as mulheres de outros setores da sociedade, imigrantes, elas também não padeçam dessa violência. Isso temos que ficar claro. Em todas as classes sociais, a violência contra a mulher, em todas as suas formas, se manifesta. Mas eu quero me focar neste grupo, que é o grupo que eu trabalho, um grupo que acho que precisa muito de nosso apoio, de nossa proteção. Então, esse contexto está levando a muitas mulheres, é bem contraditório, como um contexto que estamos vivendo está se escancarando tantas desigualdades em relação a nós imigrantes e especialmente as mulheres imigrantes. Já está se visibilizando. Por exemplo, alguém me falava, uma coisa é ser mulher, outra coisa é ser mulher imigrante, mulher de traços indígenas, mulher negra e mulher pobre. É diferente a forma como se aborda o problema. Então, a mulher imigrante, a gente trabalha com 180 mulheres da periferia, a maioria de origem boliviana. A gente também interatua com algumas mulheres africanas. Então, o grande problema que elas levantam é a fome, em esse contexto. É nesse contexto, a preocupação delas, o que eu vou colocar na panela? Porque, culturalmente, foi assinado a responsabilidade para as mulheres de garantir isso, antes da pandemia. Então, com a pandemia, se agravou. Então, aí uma cobrança, e aí uma estresse, uma ansiedade, aí uma tristeza no mundo delas, elas manifestam isso. E, além do mais, em esse contexto tão adverso, tão dramático, elas têm que compartilhar o espaço de isolamento com o agressor. Então, imaginem-se um contexto. Uma coisa é uma mulher imigrante que tem condições econômicas, melhor infraestrutura, que até branca, que tem mais acesso, entendeu? Então, a gente tem que ter como que o sistema, esse modelo patriarcal, esse modelo neoliberal, esse modelo econômico neoliberal, e como que neste contexto de pandemia se visibiliza com maior claridade quem somos. Quem somos? E aí vem essa pergunta que fazia Marcela, não? Eu me pergunto, eu sou imigrante, que eu estou um pouco assim, quem sou eu aqui, né? Quem sou eu? Eu